E aí, pessoal, beleza? Então, por meio de uma atividade proposta pela professora Tatawana, da disciplina de metodologia da pesquisa da gente, certo? Nós vamos aqui apresentar um pouco sobre o conhecimento teológico, certo? Por meio desse mapa conceitual. Nosso grupo é formado por nós dois que estamos falando aqui com vocês, eu e José Clementino. Meu nome é Jonathan, certo? E José Clementino será o nosso mediador, né? Mas o nosso grupo não se restringe a apenas nós dois. Também tem Samuel Vitor e Clarice Vicente, que fizeram participação também na construção e na discussão sobre o tema em si, certo? Zé, tu dá um zoom pequeno aí, por favor. Pode sim, mano. Como eu tinha falado, né? Zé vai ser o nosso mediador. A gente escolheu assim, acho que vai ficar mais fácil. Eu vou colocar alguns pontos. É, Vai ser mais fundamentado num exatamente, bate-papo, né? exatamente. Vai ser como se fosse um bate-papo aqui, uma conversa entre nós dois, certo? E a gente pode ver a pergunta focal do nosso mapa conceitual, é essa aqui. Quais os elementos, discussões que caracterizam o conhecimento teológico? Então, vou deixar com o nosso mediador agora para dar início a essa questão, certo? Bem, partindo desse ponto, a gente entende que conhecimento teológico ele já vai estar voltado à parte de teologia. Teologia que é um, digamos, não vamos caracterizar como ciência, mas é um estudo que é bastante praticado por seminaristas para seguir um caminho sacerdotal. Então, se a gente for pegar a etimologia da palavra teológico, seria o quê? Teo vem de Deus, significa Deus, e logos significa estudo. Ou seja, Isso vindo do grego, basicamente, né? o conhecimento teológico é definido por o estudo de Deus, certo? Então, essa parte ela pode ser até de forma simples explicada, é o estudo de Deus. Se a gente for nos atentar agora aos aspectos, ela tem como aspectos o aspecto inspiracional, indiscutível, sistemático, valorativo e infalível. Começando pelo aspecto inspiracional. Bem, todo conhecimento teológico ele tem esse caráter inspiracional porque ele se baseia em doutrinas que seriam os ideais fundamentados e ensinamentos. Esses ensinamentos eles têm uma finalidade de explicar o mistério, o lado sobrenatural das coisas, o oculto por trás da vida. Se a gente agora for nos atentar à parte indiscutível, reparem que a nossa parte indiscutível ela é ligada para outra seta que mais na frente iremos debater sobre. Mas vamos focar aqui. Seria indiscutível por quê? A gente não consegue chegar a um ponto de pegar uma pessoa que tem esse conhecimento, por exemplo, como a gente tinha discutido sobre dar uma ênfase maior ao cristianismo por ser, acredito que Jonathan também concorde, por ser Exatamente. uma religião mais presente de nós, a gente Exatamente. vai pegar esse ponto de vista do cristianismo. Mas mais envolvendo a religião católica, por ter sido uma instituição Bem que presente aqui na vida da gente, né? e que está aí desde a Idade Média, né? Se a gente for pegar, Sim, é a realmente. instituição que foi detentora de poder na Idade Média, era a classe mais alta era o clero. Então, não é submetido a alterações ou questionamentos, nem verificação científica. Ou seja, é indiscutível. O conhecimento que é imposto ali vai ser aquilo. E aqui, mais na frente, ele vai ser mediado por argumentos de autoridade. O que seriam esses argumentos de autoridade? Seriam argumentos de pessoas que têm uma autoridade naquele assunto. Por exemplo, vamos pegar outras religiões, por exemplo. A gente tem a ideia de que o monge budista ele sabe muito sobre budismo.
Então, se a gente quer debater sobre budismo com uma pessoa que é perita naquele assunto, a gente não tem argumentos de autoridade, mas um budista, um monge budista, tem. Esses seriam os argumentos de autoridade. Ou seja, uma pessoa que vive daquela religião, que vive daquela fé, ele tem esse argumento de autoridade. Entende? Então, agora voltando para outro aspecto, o sistemático. O sistemático, porque, de certa forma, é um sistema sofisticado, é organizado. Ele tem suas organizações, ele tem suas leis e suas regras, que elas se complementam. Se a gente for pegar... os 10 mandamentos, já é voltado exemplo, mais para a parte judaico-cristã. Os mandamentos que foram destinados a Moisés, ele tem os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, que se a gente for tentar trazer uma análise histórica, é muito parecido com o Código de Hammurabi, sendo que o Código de Hammurabi não foi uma prática, não torna-se uma prática religiosa, mas em si tem umas inspirações. Então, não é posto isso, simplesmente o que é posto é que Deus falou com Moisés e que se fizesse essa tábua dos 10 mandamentos com os mandamentos que é permitido e que não é permitido. E assim, a gente vê também que vai ter uma relação mais à frente, né? E assim, por que sistemático? Ele possui tanto origem quanto significado, um propósito, que seria a finalidade, e um destino. Ou seja, eles acreditam nessa ideia de trazer tudo daquilo tem uma origem, essa origem necessita de um significado, esse significado, assim, nada é em vão, tudo tem um propósito, que seria a finalidade, e essa finalidade, ela tem, o conjunto dessa obra toda seria o destino. É como, comparando o conhecimento científico, né? Eles têm esse método também, um método, digamos assim, a ser seguido, né? E esse método está restringido ao quê? À origem, ao significado, ao propósito e ao destino. Então, para ter o fim, eles têm que ter esse começo. Então, do destino ele precisa de um propósito, do propósito ele precisa do significado ele precisa de uma origem, não é isso? Exatamente. Quando a gente vai ler a Bíblia, já no começo, lá em Gênesis, né? No princípio era o verbo. Já começa com o princípio. Já tipo, tem uma origem, tá ligado? E, tipo, o princípio era o verbo. Já começa por aí. Uhum. Agora a gente vai para o aspecto valorativo. Valorativo porque ele se apoia em valores. Valores são esses, os fundamentos sagrados. Esses fundamentos sagrados, eles vão ditar a moral, a ética, como o nosso comportamento deve ser segundo os conhecimentos que são passados. Mais à frente a gente vai até discutir onde se localizam esses conhecimentos. Então, tipo, segundo esses conhecimentos, a gente vai ter esses fundamentos sagrados que vão compreender um juízo subjetivo. A parte desse juízo subjetivo seria basicamente o quê? Os julgamentos. Você seria julgado por aquilo que você faz. Mas, digamos assim, aconteceu algo, por exemplo, você desobedeceu uma das regras, um dos mandamentos, que não levantar falso testemunho. Você mentiu, mas aquela mentira foi por uma boa causa. Entende? Mas Então, tipo, você assim vai ter tempo, tipo, se o julgamento ele é por si só objetivo, você estaria pecando do mesmo jeito. Uhum. Mas aí traz uma forma subjetiva de ver. E isso resulta em quê? Em leis e regras complementares, sabe? Isso vai resultar nessas leis e nessas regras. A desobediência, ela parte desse ideal, entende? É uma forma de tentar legitimar a desobediência, entende? Exatamente. Só que sem analisar o contexto em si, mas simplesmente uma forma objetiva. E é esse o juízo subjetivo, entende? Agora, partindo para outro aspecto infalível, ele vai explicar porque ele é infalível. Ele não tem falhas. Ele simplesmente explica e é daquela forma. Explica os fenômenos
e os mistérios da vida. E ambos eles estão conectados porque através de proposições dogmáticas, ou seja, verdades absolutas. Como isso daí já também está ligado, você pode ver que todos os aspectos eles têm sim, eles têm esse denominador em comum porque ambos estão interligados. Exatamente. A gente não colocou, como ia ter esse vídeo complementar, a gente não necessariamente colocou todas as ligações que teriam nesses aspectos, né? Mas como a Exatamente. gente pode ver, essa questão de verdade absoluta, né, já traz aquele sentido também do aspecto indiscutível, porque Isso. se você chegar para discutir, tentar, se você tiver uma opinião contrária com uma religião e você chegar numa igreja e tentar debater com isso, é meio inválido, né? Não vai valer tanta pena, você só vai ser ali julgado ou só vai ser pedido para sair, alguma coisa assim. E o que é que acontece muito nessas questões de discutibilidade com esse conhecimento teológico, né? O que a gente vê muito, principalmente com o cristianismo e o evangelismo, que também faz parte do cristianismo, né? Mas é a questão de surgirem novas religiões, né? E isso é um ponto que a gente vai trazer agora, que, como vocês podem ver também, a gente pegou de um fim e está trazendo para o começo. Nós vamos falar agora sobre a base, certo? Então, Sobre a base do conhecimento teológico, né? Bora lá, Zé. isso. Ela está diretamente relacionada ao que? A fé. A fé seria a base do conhecimento teológico. Ou seja, não tem nenhuma comprovação científica nem nada, você está ali crendo aquele seu o fundamento principal, a chave de todo o conhecimento teológico está ligada à fé. A fé ela vai desenvolver tanto a religião quanto a crença. Só que a religião nada mais é do que um manifesto de uma crença. Ou seja, você tende a crer em algo, você tem uma crença. A crença por si só Mas, existe, né? A crença por si só está exato. ali, presente. Você pode existir, aliás, Agora, a crença quando pode existir você acreditando nela, mas a religião depende de uma crença para ela existir, né? isso, através de uma crença, você pode se tornar, tipo, através da sua própria crença, ela pode ser individual. Mas a partir do momento que sua crença ela influencia outras pessoas, passa a ser um coletivo de pessoas crendo. E isso começa a moldar o que seria uma religião. Exatamente. E, tipo, tudo na crença, a crença ela vai dizer assim, isso aconteceu por quê? Por vontade de quê? De uma entidade? De energias espirituais? Aí fica mais uma ideia mais abrangente. Digamos assim, tal coisa aconteceu por quê? Porque se a gente for retratar mitologias, na nórdica, porque Odin quis assim, porque Zeus quis assim na grega, entende? Então, dessa forma, é basicamente que a crença ela vai dar uma explicação do porquê aquilo aconteceu. E esse ramo do mapa conceitual, volta lá embaixo, Zé, rapidinho, aí tu vai subindo. Sim, é uma Esse ramo do ramificação. mapa conceitual é bem interessante, porque se a gente parar para pensar, né? Se a gente vê o mapa conceitual ao contrário, nesse ramo, as entidades e as energias espirituais está ligada a uma crença, né? Aí tem a crença e a Isso, religião ali, uma dependendo da outra. Mas essas duas dependem em si só, elas só podem da fé. existir a partir do momento que existe a fé, né? Exatamente. Você pode ter uma crença sem ter uma religião. É, Mas para você ter uma religião, você vai precisar tanto da fé, que precisa para os dois, tanto de uma crença. Você precisa acreditar em algo para você ser um religioso exatamente. naquilo. Então, vamos lá. Por fim, a gente vai se aprofundar na utilização do método. De que método? Eles utilizam que métodos para descobrir esse conhecimento teológico? A análise histórico-crítica de fontes. Agora, quais seriam essas fontes? Seriam as escrituras. A gente tem o melhor exemplo, né? A Bíblia Sagrada, ela é não um livro, mas um conjunto de vários livros que detêm o conhecimento judaico-cristão. Exatamente. Assim, né? Em outras palavras, assim, o judaico-cristão que eu quero dizer, porque a Bíblia também tem, tem partes de profetas judaicos, certo? E assim,
outras religiões também têm seus livros, por exemplo, o Alcorão no islamismo, as epístolas das mitologias, da mitologia egípcia, enfim, as tradições, né, Jonathan, que, como a gente tinha falado, a gente tinha discutido, as tradições, elas têm um papel muito importante, porque festas comemorativas, elas, a forma que é presidida uma missa, por exemplo, na religião católica, todas as, como é que eu posso dizer? Dá, A fala cultura, um pouco ela tá ligada, tá fala um pouco ligado? do magistério que eu volto para tradições. Só porque tu complementando esse ramo para mim fica melhor para falar. Tá entendendo? Oi? Fala um pouco do magistério que eu complemento essa parte Bem, de tradições para tu. exatamente. Já no magistério eclesiástico, ele vai trazer o quê? É um ensino, o magistério fica por conta de ensino, e eclesiástico tem a ver com o clero. Por quê? O magistério seria basicamente a formação de novos teólogos, digamos assim, novos padres, novos sacerdotes. É o caminho sacerdotal. Quando você ingressa no seminário, você tem lá que estudar bastantes livros voltados ao quê? A conduta moral e ética judaico-cristã. E dessa forma, a gente vê que há uma interligação do magistério eclesiástico com os argumentos de autoridade. Porque quem numa posição hierárquica, digamos, os bispos, o Papa em si, eles detêm um argumento de autoridade maior do que os monsenhores, os padres, os ministros da igreja em si. Ô Zé, dá uma voltadinha lá que a gente tá ficando um pouco sem tempo. Pra gente Beleza. estourar muito tempo da professora. Então, só mais um pouquinho? Bem pouco. Só pra eu ver o que tem lá em cima. Esses métodos aí que Zé tava falando, desce um pouquinho aí agora que eu quero ver religião. Esse método que Zé tava falando aí da análise histórico-crítica e tem essas três fontes aí, seriam basicamente as formas de repassar esse conhecimento, certo? E a gente tem quais delas, né? Tem as escrituras, como o Zé bem falou, que são, por exemplo, para a gente os livros sagrados, né? Etc. Tem as tradições e esse magistério. Essas tradições são realmente muito importantes. Por exemplo, no cristianismo, como a gente está tratando muito bem dele, né? É uma religião, o cristianismo, como a gente pode ver aqui, tá? Que é a religião e a tradição. Eu poderia dizer assim, que a maioria das pessoas que seguem essa religião é pelo fator tradição. Por quê? Quando você nasce, Isso. a sua mãe já escolhe a religião que você vai seguir. Por quê? Porque você é Você é batizado. batizado, né? Meu computador está travando aqui que só. Você é batizado na igreja, você vai, faz isso, faz aquilo. Quando você ainda é criança, você vai, faz um. No caso Você é incluso aquela instituição, você é batizado, você faz todos os. os caminhos, né? Pra... Exatamente. Então, Todas as, eles têm um, eu me esqueci agora o nome específico, mas é como se fosse sacramentos, entende? sim, sim. Sacramentos. Sim. Então, tipo, tem essa parte específica, sabe? Aí é como o Zé tava falando, ele ficou ali um pouco confuso nessa hora, mas é isso. Esses três ramos são basicamente as maneiras de repassar esse conhecimento, né? Isso. E esse Já que, conhecimento, pode na falar. parte das escrituras, né? A gente sabe que, tipo, as escrituras, foram feitas há muito tempo atrás. E Eu ia existe falar uma nesse ponto agora. ciência que, em si, é uma ciência, sabe? A hermenêutica. Ela trata de interpretação de textos antigos. Assim, todo o conhecimento teológico, ele não parte só desse ponto de vista, ele precisa dessas fontes, porque através dessas fontes há uma interpretação de que há uma ciência de fato inclusa dentro disso, porque a hermenêutica é uma ciência. Porque, por exemplo, digamos, há um livro foi escrito em tal século depois de Cristo.
você vai poder observar que é uma cultura daquela época, há costumes, há até palavras daquela época que hoje não, caíram em desuso e necessitam de certa forma, uma interpretação. Então, é isso, essa interpretação que a hermenêutica traz para que forme os princípios segundo as escrituras do conhecimento teológico. É como se Bom, ele acho que trouxesse uma historicidade, né? Tipo, colocar no tempo para você ter mais um conhecimento melhor, porque como o exato, tempo vai passando, algumas coisas vão mudando, né? Então, exatamente. é basicamente isso. Tira o zoom, Zé, pra gente ver o mapa todo de novo. É Beleza. basicamente isso de acordo com o conhecimento científico que a gente trouxe para vocês. Eu espero que Como é que é vocês... o nome dos alunos, né? Isso aí são o nosso grupo. Mas tu volta lá para a para a pergunta focal? Bota na pergunta focal, Zé. Tira tudo. Aí, tá bom. Aí, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.